Olá, prezados irmãos e irmãs da nossa querida Sociedade Espírita Luz e Caridade. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e da nossa doutrina dos Espíritos. Assim, antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, convidamos a todos a juntos, nos elevarmos em estado de prece, sendo gratos a Deus por esta oportunidade, ao Mestre Jesus, e pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa querida CELP, que estejam conosco, intuindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nos elevando em ânimo, em fé, em esperança, para que juntos alcancemos o equilíbrio e a sabedoria necessárias para a nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E assim possamos fortalecer a nossa vontade de viver, de trabalhar e de conviver em paz conosco, com a nossa família, os nossos irmãos da casa espírita, nosso trabalho e a sociedade em geral. Assim, então, com a permissão dos mentores espirituais da CELC, as bênçãos de Jesus e de Deus, nosso Pai, iniciamos o Evangelho de hoje, na luz de Jesus. Que assim seja. E o tema que escolhemos para a nossa reflexão de hoje é a lei de amor, que consta lá do capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Também utilizaremos algumas anotações do texto do nosso livro, A Lei do Amor e o Sobrevivente do Suicídio, capítulo 16. Segundo o Evangelho de João 13, antes da festa da Páscoa, no dia anterior à prisão de Jesus, que depois acabou levando a sua condenação ao Calvário, no final daquele último jantar, conhecido por muitos como a última ceia, Jesus, assim, se dirigiu aos seus apóstolos, anunciando a sua partida. Diz ele: Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco. Buscarei a mim, e como disse aos judeus, também vos digo a vós que, para onde vou, vós não podereis ir no momento. Um novo mandamento vos dou, vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Com isso todos sabereis que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Evangelho de João 13, 33 a 35. A lei do amor, meus queridos. No que se refere às relações humanas, podemos entender o amor, então, como um sentimento de carinho, de afeto, ou como um sentimento que nos leva a, a desejar a outra pessoa o bem, Assim como nos ensinou Jesus no seu mandamento, que devemos amar uns aos outros. Então, esse amor consiste no carinho, no afeto, demonstrado pelo desenvolvimento da nossa capacidade de amar, de proteger, como demonstrado entre casais, no amor maternal, no amor paternal, no amor filial, no amor entre irmãos, amor fraterno, e entre os demais parentes.
Também o amor entre os amigos, os companheiros de jornada, que são todos nossos irmãos de jornada, né? Estão aqui no mundo, neste planeta Terra, no momento, encarnados, contribuindo de certa forma para o nosso desenvolvimento e o nosso entendimento da vida. E com os quais a gente também troca as nossas experiências e as nossas convivências. O amor, então, resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito para cada espírito, o seu processo evolutivo. Em sua origem, diz o Evangelho, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, né? Confundido às vezes com paixão. Mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias. Ditoso é aquele que ultrapassa a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aqueles que passam por dificuldades, estão em situação de vulnerabilidade social, doentes, às vezes ignoram as leis e as convenções sociais e causam problemas, né? Todos, né? Então, ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem do corpo, que nos alerta sobre esse importante aspecto do amor é o querido irmão Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, né? Temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então a gente tem esse sentimento, esse instinto, né? Essa essência divina todos nós trazemos como espíritos imortais que somos, inclusive decorrente de vivências passadas, seja nesta vida ou em outras vidas, né? É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes diz Fenelon, né? O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo, quando tendes a diminuí-la, e que alcançará não raro sublimes proporções. Podemos traduzir que até mesmo os brutos, aqueles que se comportam de forma errada em relação à sociedade, né? Até mesmo os criminosos que cometem crime, têm no fundo do seu coração a semente do amor e tecem amor por alguém ou por alguma coisa. Então desejam o bem de alguém, aqueles que com ele convivem, e desejam o bem de alguma forma, de alguns, à sua maneira. Então a semente do amor está em todos nós. Cabe a cada um de nós buscar as formas de desabrochar essa semente para que ela cresça e se desenvolva e se transforme aquela árvore de que nos fala Jesus. Amar, no sentido profundo do tema, é o homem ser leal, probo,
consciencioso para fazer aos outros o que queria que a ele mesmo o fizesse. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las de alguma forma, levando uma palavra, um alento, um abraço, quem sabe, oferecendo a mão amiga, se fazendo presente, dizendo eu estou aqui. É considerar como a sua grande família humana, porque esta família todos encontrareis dentro de certo período em mundos adiantados. Então, a vida futura, no futuro, todos nós nos encontraremos em um mundo mais adiantado, seja aqui na Terra ou em outros mundos, se cultivarmos a lei do amor. E os espíritos que acompanhem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podereis recusar aos vossos irmãos o que Deus deliberadamente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegreis que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Conselho de Sanson, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que ajudemos, então, a diminuir o sofrimento dos nossos irmãos na medida das nossas possibilidades, nos tornando, sim, instrumentos de amor e de justiça, sendo justos, né, nas nossas relações, e deixando o egoísmo de lado, a avareza, a vaidade, mas aprendendo, né, a também dedicar parte da nossa força, da nossa energia vital, né, do nosso entendimento, do nosso carinho aos nossos irmãos, auxiliando, na medida do possível, aos irmãos necessitados. Mas há outras formas de expressão do amor. Por exemplo, o amor ao trabalho, que todos nós devemos ter, porque é da onde tiramos o nosso sustento para a nossa vida, seja o trabalho que seja, né? O amor às artes da expressão, né? Das belas artes, de expressar o nosso interior, trazer coisas belas ao mundo. Através da arte também, quem sabe, divulgarmos o Evangelho de Jesus. O amor aos seres vivos, a todos os seres vivos, a natureza, as plantas, os animais, a própria natureza, os mares, os oceanos, os rios, os campos, né? A todos os seres que conosco, de certa forma, convivem e permitem a nossa evolução, o nosso sustento no mundo material, pois precisamos deles. Precisamos dos materiais da terra, precisamos das plantas, dos animais, para o nosso sustento do nosso corpo e também da nossa evolução, né? Sobretudo, o amor transcendental também, né? O que vai além do mundo palpável, que é aquele amor dedicado a Deus, ao Cristo. O amor que demonstra a devoção a Deus e a adoração, a fé. Como na prece, né? Devemos adorar a Deus, devemos, né, louvar a Deus e acreditar que aquilo que pedirmos com fé, com esperança, com amor, seja para nós ou para o nosso próximo, e fizermos esse movimento na medida das nossas forças, receberemos pela lei do amor universal, que é o amor ágape, aquele que não busca os seus próprios interesses, é um amor desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape, que não esmorece, mas
é constante e permanente, forte até as últimas consequências. É um tipo de amor incondicional, como ensinado por Jesus, que nos leva a desenvolver a capacidade de amar mesmo aos adversários ou aos inimigos. Então, essa capacidade de amar desejando o bem dele, fazendo uma prece por ele para que se estabilize, encontre a sua paz e a sua harmonia. O amor também tem um papel social, alimentado nos sentimentos e nos atos que dedicarmos nas atividades do bom convívio social, de forma a nos integrarmos, cheios de sentimento, de pertencimento a tudo, né, que estiver ao nosso alcance, nos tornando cooperativos e úteis para as sociedades às quais fazemos parte, seja a sociedade espírita ou uma outra associação de que trabalhamos em prol do bem. Também, né, ao nosso trabalho, se formos empregados, às empresas, aos órgãos públicos, se formos patrões, também o cuidado para com os negócios, para com os nossos empregados, para com os nossos fornecedores, também os nossos clientes, né? O respeito para com todo ser humano. Nas ligações através entre casais, por exemplo, nas relações de intimidade do casal, né? Que são necessárias para o bom convívio, para a troca de afeto, de carinho, mas sempre regados, né, de cuidado, de respeito, reforçando a autoestima, contribuindo para o bem-estar e o equilíbrio psicológico dos seres. Muito necessitamos das relações conjugais para que possamos sentir essa plenitude. Buscando nas nossas relações, então, com os nossos irmãos, que é uma lei da natureza, os recursos necessários, às vezes, para a reprodução do ser humano, né? E para o carinho e o afeto com aqueles com quem convivemos. O amor maternal, né, da mãe e o paternal do pai, que tem a possibilidade de desenvolvimento da afetividade perante os filhos, começando desde o desejo nascente de ser pai, de concepção, de ter a concepção, ou desejo de adoção, né? E aquele período de espera, com alegria, até a chegada dos filhos, da forma que for, perpetuando os cuidados depois com o bebê, com a criança, com o jovem, e até mesmo com os filhos adultos, não importa a idade que tenham, né? Esses laços, né, de sangue, laços espirituais, laços da festividade para os nossos filhos, né? Sejam eles filhos de sangue ou filhos de coração. Como é importante, né, a gente aproveitar a vida, aqueles que têm essa oportunidade de ter filhos, né, para viver esse tipo de amor. E se não tivermos filhos nesta existência, também vivermos esse tipo de amor na medida do possível, através com, quem sabe, os nossos sobrinhos, ou crianças que precisam da nossa ajuda, algum orfanato, por exemplo, ou mesmo na evangelização na casa espírita. Sempre haverá forma da gente dedicar amor às crianças e aos outros, cabendo a cada um procurar, né? E se dedicar a isso, se assim o desejar, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Pois então o amor maternal e paternal é um vínculo afetivo para toda a vida. E seja, digamos, nesta existência ou em outras existências. Pode ser que nesta vida não tenhamos filhos, mas teremos em outras no futuro, ou já tivemos, quem sabe, no passado. Então, que esse sentimento de amor fraternal e paternal que recebemos dos nossos pais estejam conosco, que a gente possa passar sempre aos nossos filhos, netos e aqueles que fazem parte do nosso ciclo de desenvolvimento e de convivência. O afeto dos pais
é um dos fatores primordiais no desenvolvimento da personalidade dos seres humanos. Como é importante isso! Por filhos, entendemos então todos os que Deus nos confia, repetindo, em cada existência, não importando como chegaram até nós, se pela concepção biológica ou pela adoção. Não há, portanto, diferença entre filho consanguíneo e filho adotivo, ou pais de filhos consanguíneos e pais de filhos adotivos, pois aquilo que nos uniu pelos laços de família, né? Aqueles que nos chegaram e nos uniu, Deus pelos laços de família, né? Foram unidos, sim, por intermédio da lei do amor, que precisa ser cada vez mais fortalecida e esses laços serem apertados, né? Nesse sentido de convivência, de carinho e de troca. Quanto ao amor fraternal entre irmãos, esse amor é um sentimento forte, de extrema importância, devendo ser positivo e construtivo para desenvolvermos, então, esse sentimento de fraternidade universal. O vínculo entre irmãos pode nos levar ao envolvimento uns com os outros, né, para juntos realizarmos, às vezes, sacrifícios recíprocos. Um irmão precisa cuidar do outro. Às vezes eu digo, né, o irmão, às vezes, ele é mais parente, é mais chegado, às vezes, entre eles, do que até, às vezes, entre os pais, né? Então, como é importante a gente cultivar esse amor entre irmãos e cuidar, né, um do outro, aprender a cuidar. Às vezes, naturalmente, os pais partem para a espiritualidade antes, né, que é o natural, e daí ficam os irmãos para continuar a vida, vivendo e cuidando um dos outros, trocando esse carinho, relembrando dos bons momentos e também superando dificuldades juntos, que as dificuldades também fazem parte da vida. Assim, então, do ponto de vista da moral cristã, apregoada pelo Espiritismo, que tem por modelo Cristo e os seus ensinos, os sentimentos de irmandade ou de fraternidade são os laços que nos unem entre irmãos e entre irmãos que se amam efetivamente e juntos transcendem então os limites da família e se estendem para toda a sociedade, para toda a humanidade, entendendo que todos somos irmãos perante Deus. Então é entre os irmãos do lar que a gente desenvolve esse sentimento de fraternidade até depois transcender, né, para o além, para além da família. E essa compreensão de que somos todos irmãos, filhos de um único Pai que está no céu. Assim, o princípio de amor e de fraternidade universal é ensinado por Jesus, que nos traz esta máxima: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu lado, ele disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão e a minha mãe. Mateus 12, 46 a 50. Então aqui Jesus, é claro, não está negando o amor no âmbito do grupo familiar, sim, mas está expandindo esse amor para toda a humanidade, partindo dos mais próximos da família para a sociedade até chegar ao amor universal que ele vem nos ensinar. E esse amor universal, então, é um compromisso nosso, né, com mantermos bons pensamentos, bons sentimentos, desejo do bem, não só para nós, para a nossa família, para aqueles que fazem parte da nossa sociedade, mas para toda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra e além. Pois a respeito desta passagem, o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que, embora na companhia daqueles que estivessem sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica no pretendido, naquela sua pretensão, de declarar que sua mãe, segundo o corpo,
e nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou, ao contrário, suficientemente que essas circunstâncias do amor universal precisam ser desenvolvidas e cultivadas por nós. Também existe o amor próprio, definido por amor a si mesmo, a ser considerado para a felicidade, não no sentido egoístico ou de vaidade, mas como uma necessidade humana que básica, né, que busca para voltarmos, né, a nós esse sentimento de auto-melhoramento, de progresso pessoal. E a esse respeito, Cristo também revelou à humanidade o mandamento maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o respeito do amor próprio, o amor a si mesmo, está no Evangelho, que nos esclarece que amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríeis que a nós o fizessem, por nós também, expressa a expressão da caridade, porque resume os deveres do homem para com o próximo, para consigo mesmo e para com Deus. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar parte, né, como padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que devemos fazer também a nós mesmos. Há, portanto, então, a necessidade de amar sempre para fortalecer a nossa autoestima ou a avaliação de nós mesmos de forma positiva, como o sentimento de que é querido, bem aceito e capaz de realizar as tarefas a nós atribuídas, né, com assertividade. Esse juízo pessoal será importante para o desenvolvimento da tenacidade, não da capacidade de resistir às dificuldades, da fortaleza que conduz à autonomia, à independência do ser, à capacidade de cuidar a si mesmo. E a partir dessa tenacidade, dessa capacidade de cuidar a si mesmo, cuidar também, ajudar o próximo, ajudando, auxiliando no que for possível para que supere também as suas dificuldades. E Joana de Ângeles nos afirma que, em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é a do amor. E diz: o amor possui um admirável condão que proporciona felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista do self, ou do ser superior, a conquista do espírito, fazendo desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo aos páramos da plenitude. Amigos, somos seres singulares e devemos sim aprender a cuidar de nós mesmos, lembrando de que Deus, no seu infinito amor e bondade, sempre nos concederá aquilo que necessitamos, quando a Ele recorrermos em prece, com confiança, com coragem, sendo pacientes de esperar a horas certas, resignados com aquilo que não podemos resolver no momento. E assim, né, Ele vai nos concedendo os meios de vencermos as dificuldades, mediante ideias sugeridas pelos bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação a nós. Deus assiste a todos nós e ajuda, né, na superação das nossas dificuldades sempre que a eles recorrermos. Como na máxima, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazerem uso das faculdades que possuem, impõem a condição, não perceberem o auxílio divino. Então é preciso a gente perceber o auxílio divino, buscar forças e seguir em frente. Segundo São Vicente de Paulo, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer
todo o bem que nos seja possível e que desejamos que fosse a nós. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei de amor, meus queridos, está presente então em todos os confins do universo, pois provém de Deus, como uma das leis naturais que regem a vida dos seres e dos mundos. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, traz uma das mais belas descrições da lei do amor, quando nos diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Seria como o metal que soa e como o símbolo que tine. Então, meus irmãos, encerrando a nossa reflexão de hoje, desejamos então a todos, aos irmãos, que o amor esteja no coração de todos nós, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa fé. Que possamos agir, sim, com benevolência, com humildade, com serenidade, com sentimento de fraternidade, superando, sim, toda e qualquer adversidade, vivenciando a lei do amor, evitando ideias e pensamentos autodestrutivos, mas fortalecendo pela fé, pela esperança, que nos ensina o Evangelho, o ânimo de todos nós, sofredores na terra, e contra qualquer ideação que venha levarmos a desistirmos da vida. Que Jesus nos abençoe e proteja. E assim, encerrando a nossa reflexão de hoje, pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa coragem e a nossa persistência para seguirmos na vida, vencendo as dificuldades e conquistando, sim, a saúde do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, partindo do âmbito da nossa querida CELC e todos os seus associados, colaboradores, trabalhadores e frequentadores, e se expandindo para toda a nossa humanidade, conforme nos recomenda Jesus. Que o amor seja a direção das nossas vidas, a luz que ilumina as nossas mentes e os nossos corações. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.